Procedimento Operacional Padronizado, POP-10. Controle de temperatura dos alimentos. O POP-10 estabelece procedimentos a serem adotados para o controle da temperatura dos alimentos, evitando a contaminação e multiplicação de micro-organismos. A frequência de realização do procedimento é diária, em todas as refeições preparadas, bem como no recebimento de gêneros alimentícios congelados ou refrigerados. Por que as temperaturas dos alimentos devem ser medidas e registradas? Utiliza-se o frio e o calor para destruir ou evitar a multiplicação dos micro-organismos nos alimentos. Portanto, as temperaturas dos alimentos devem ser sempre controladas, medindo-as através de termômetros digitais ou analógicos, capazes de indicar temperaturas de congelamento negativas e temperaturas acima de 190 graus Celsius, e registrando-as nos formulários específicos. FOR 002, registro de temperatura dos alimentos no recebimento. FOR 003, registro de temperatura de cocção ou reaquecimento dos alimentos. FOR 004, registro de temperatura de resfriamento dos alimentos. Como realizar? Temperatura de recebimento. Borrifar álcool 70% em toda a extensão da haste do termômetro. Esperar secar. Ligar o termômetro. Aguardar a temperatura estabilizar. Inserir a haste ou sensor do termômetro entre duas embalagens fechadas. Esperar estabilizar a temperatura. Fazer a leitura e o registro em planilha apropriada. FOR 002. A temperatura dos alimentos congelados deve estar entre -18 e -12 graus Celsius. Alimentos resfriados devem estar em temperatura entre 6 a 10 graus Celsius, conforme a especificação do fabricante. Alimentos refrigerados devem estar em temperatura até 6 graus Celsius, com tolerância até 7 graus Celsius. Temperatura de cocção. Limpar o termômetro borrifando álcool 70% em toda a extensão da haste. Esperar secar. Ligar o termômetro e aguardar a temperatura estabilizar. Inserir a haste ou sensor do termômetro no centro do alimento. Não deixar que o sensor toque os lados ou o fundo do recipiente. Este pode estar mais frio ou mais quente que o alimento e a leitura pode não ser correta. Verificar a temperatura em pelo menos 2 pontos diferentes, especialmente em alimentos de grande volume. Aguardar a temperatura estabilizar, fazendo a leitura e o registro em planilha apropriada. FOR 003. Todos os alimentos submetidos à cocção, assados ou cozidos, ou reaquecidos, devem ultrapassar a temperatura mínima de 74 graus Celsius. Temperatura de resfriamento. Limpar o termômetro borrifando álcool 70% em toda a extensão da haste. Esperar secar. Ligar o termômetro e aguardar a temperatura estabilizar. Inserir a haste ou sensor do termômetro no centro do alimento que está sendo resfriado. Não deixar que o sensor toque os lados ou o fundo do recipiente. Este pode estar mais frio ou mais quente que o alimento e a leitura pode não estar correta. Verificar a temperatura em pelo menos 2 pontos diferentes, especialmente em alimentos de grande volume. Esperar a temperatura estabilizar. Fazer a leitura e o registro em planilha apropriada. FOR 004. Todos os alimentos submetidos à cocção e posteriormente resfriados em equipamento de refrigeração devem ter a temperatura controlada de 60 graus Celsius para 10 graus Celsius em 2 horas. Durante a refrigeração e o congelamento, os alimentos devem ser mantidos separados, de acordo com sua natureza e forma de preparo. Por exemplo, produtos in natura, ou crus, sempre que possível, devem ser guardados em equipamentos de refrigeração distintos. Quando isso não for possível, guardá-los em prateleiras separadas. Massas frescas
produtos cárneos, laticínios e embutidos, verduras, legumes, frutas e temperos. Produtos processados e/ou cozidos, prontos para o consumo, devem ser mantidos separados entre si e dos produtos crus. Os processados, quando forem armazenados, devem ser colocados em prateleiras acima dos crus. Observação: alimentos descongelados não devem ser novamente congelados. As temperaturas de armazenamento de produtos sob congelamento e sob refrigeração devem obedecer às recomendações dos fabricantes indicadas nos rótulos.